Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, o CDS pretende, com esta iniciativa, lançar o debate sobre o atendimento aos utentes no Serviço Regional de Saúde, numa área urbana de extrema importância, situada nos concelhos de Câmara de Lobos, Funchal e Santa Cruz, que representa cerca de 170 mil madeirenses, uma zona eminentemente urbana e que, infelizmente, não tem sido dada a atenção necessária nos últimos tempos, nomeadamente no atendimento urgente e no atendimento preferencial. O serviço de urgência do Serviço Regional de Saúde é um serviço de urgência com algumas particularidades. Obviamente, as instalações estão subdimensionadas para a sua procura. Mas é um atendimento relativamente diferente a outros que existe no Serviço Nacional de Saúde. Em primeiro lugar, porque é único, ou seja, é o único serviço de urgência existente na região autónoma da Madeira, o que já de si é uma limitação, porque no continente há o benefício, como sabem, de recorrer a serviços de urgência em hospitais vizinhos, coisa que aqui, infelizmente, pelas características da ilha, não é possível. Depois, porque é um serviço de urgência que durante os últimos anos, os últimos 20 anos, acabou por ser muito baseado nos médicos internistas, ou seja, nos médicos da medicina interna. E, portanto, o Serviço de Medicina Interna tem aqui uma responsabilidade acrescida neste apoio exatamente ao atendimento urgente dos doentes. Isto faz com que o serviço, particularmente diferenciado nas áreas médicas, falta numa interligação mais eficaz com os cuidados de saúde primários. Os modelos existentes no Serviço Nacional de Saúde são vários, alguns semelhantes ao regional, outros com outras perspectivas, nomeadamente a existência de inúmeros médicos, cuja principal área de atuação são os cuidados de saúde primários, que fazem trabalho de tarefa nos serviços de urgência. Isto faz com que a diferenciação na área médica seja menor, mas em contrapartida a disponibilidade e a flexibilidade para arranjar soluções de urgência seja muito maior no Serviço Nacional de Saúde. Depois, a inexistência de médico de família para cerca de metade da população madeirense faz com que o serviço de urgência do Hospital Mélio Mendonça seja a ponta do gargalo do acesso à saúde. Ou seja, é o último recurso que a população tem quando todas as outras situações falham. Eu vou dar aqui pequenos exemplos para perceber um bocado esta situação. Vejamos a situação, por exemplo, dos pais que têm uma criança que, ao fim da tarde, ao início da noite, tem uma doença, ou que foram contactados pelos responsáveis escolares. Obviamente, se houvesse, por exemplo, a linha Saúde 24 disponível, já há vários anos, tal como existe no continente, podíamos ter aqui um aconselhamento preferencial, com técnicos treinados, nomeadamente enfermeiros, que podiam dar aqui uma ajuda e um aconselhamento positivo que poderia até evitar a ida à urgência. Mas não havendo, como sabem, a essas horas os serviços de atendimento dos centros de saúde estão fechados. Às 20 horas, 21, 22 horas, não funcionam. Por exemplo, muitas situações de traumatismo que neste momento, resultante de acidentes, recorrem ao serviço de urgência, podiam ser atendidos num outro contexto, através de serviços de atendimento urgente nos centros de saúde, que assim fariam a respectiva triagem, libertando a urgência de muitas pequenas situações que não justificavam o seu atendimento. Vejamos todos aqueles doentes oncológicos que muitas vezes descompensam na sua fase final e que vão ao serviço de urgência. Situação desaconselhada, não só porque não há dignidade, não há privacidade, não há conforto e até incorrem num certo risco clínico, nomeadamente com exposição a outros doentes infectados no caso. Vejamos, por exemplo, os doentes psiquiátricos.
Como sabem, ainda há poucos dias no Centro de Saúde de Santo António, como os seus deputados puderam confirmar, e isto, senhores deputados, é um assunto que merece o respeito de todos os seus deputados, foi-nos dito que não há resposta nos cuidados de psiquiatria. Como sabem, existe neste momento um psiquiatra para cada 150 mil madeirenses, porque o terceiro psiquiatra abandonou, rescindiu com o Serviço Regional de Saúde. Portanto, há 2 psiquiatras a fazer consulta, repito, só há 2 psiquiatras neste momento a fazer consulta de psiquiatria, para além de outros a fazerem serviço de urgência. Portanto, há aqui uma necessidade de apoio. Só, por exemplo, no Centro de Saúde de Santo António, só na área de Santo António, existem 800 doentes que estão à espera de uma consulta de psiquiatria. Mas não se resume unicamente a esta situação. Muitas vezes a urgência é usada indevidamente para colocar idosos às quais as famílias não dão a devida atenção ou não têm condições para dar. Isto é uma situação altamente condenável para quem a faz. Obviamente o Serviço Regional de Saúde é alheio a este problema, mas tem que lidar com as suas consequências. Para além disso, há situações adicionais nesta região. Na região urbana, no eixo de Câmara de Lobos Santa Cruz. É uma região onde o rácio de médico de família por cada 1000 habitantes é a mais baixa da região. De modo que, como tivemos a oportunidade de constatar, existe uma população muito grande de madeirenses nestas regiões urbanas que não têm acesso a cuidados de saúde primários, programados, como referimos recentemente e como nos foi dito no próprio Centro de Saúde de Santo António. Dos 27 mil madeirenses que estão adscritos ao Centro de Saúde de Santo António, 14 mil têm médicos de família e 13 mil não o têm. Portanto, há que recentrar o atendimento urgente não no Serviço Regional de Saúde / hospital, mas nos cuidados de saúde primários. É, no fundo, mudar o conceito, mudar o paradigma, para que deixamos de ter um conceito hospitalocêntrico, para ter um sistema mais flexível, em que as diferentes partes intervêm, no sentido de, usando maior flexibilidade, descomprimir o serviço de urgência. E o serviço de urgência tem um grande handicap, que não deriva dele, deriva das condicionantes externas ao serviço de urgência. É que cerca de 40% dos utentes que recorrem ao serviço de urgência não são doentes classificados internacionalmente como doentes urgentes. São as falsas urgências. Os números variam, os critérios podem variar um pouco, mas o número, grosso modo, é este. 40%, ou seja, praticamente 1 em cada 3 doentes não consegue, portanto, acede ao serviço de urgência sem precisar de cuidados de urgência, nem muito menos de cuidados emergentes. E estas falsas urgências são superiores aonde os centros de saúde não dão resposta. Os centros de saúde dão melhor resposta nas zonas rurais, no campo. Mas no eixo Câmara de Lobos, Funchal, Santa Cruz, obviamente há aqui uma carência. Mas poderão perguntar, se nós criarmos um serviço de atendimento neste eixo, ou mais que um, idealmente, pudesse funcionar, suponhamos, até às 24 horas ou até à 1 da manhã, na hora em que, obviamente, há acesso, não seria uma situação particularmente difícil em termos de recursos humanos. Porque, como sabem, a maior parte dos médicos de medicina geral e familiar não presta serviço de urgência. Ou seja, há uma sobrecarga muito grande de horas extraordinárias nos médicos hospitalares. E há a possibilidade de usar os médicos de medicina geral e familiar que o queiram para prestar cuidados básicos aos doentes nos próprios centros de saúde. Aumentar a flexibilidade dos centros de saúde, para que possamos ter um mais fácil acesso e deixar as urgências hospitalares para fazerem aquilo que elas sabem fazer bem, que é a medicina de urgência, o trauma de urgência e as situações críticas. Não podemos ter um serviço de urgência em que os profissionais, os enfermeiros, os médicos estão saturados, horas após horas, a ver tantos doentes, quando
de uma forma absolutamente inesperada, podem ser confrontados com aquelas situações mais graves, mas a saturação do serviço de urgência não permite isso. Então vamos separar as águas, tal como fazem no continente os SAPs, os Serviços de Atendimento Urgente. Ou seja, são estruturas para resolver situações que, não sendo emergentes, precisam de atendimento no próprio dia. E então criaram os SAPs, os Serviços de Atendimento Permanente. E então vamos criar aqui, na zona urbana, projetos piloto para que isto volte a acontecer. O próprio diretor clínico, o Dr. Eugênio Mendonça, disse numa reunião do hospital que isto seria uma boa iniciativa e que estavam a estudar. Infelizmente não se concretizou até ao momento e o CDS, muito naturalmente, deixa aqui a sugestão. Isto é um projeto de resolução no sentido em que possamos iniciar o debate e este projeto seja um estímulo para que tal venha a acontecer. Muito obrigado.